Boa noite a todos. Sou o professor Luiz Antônio. Essa disciplina é de ética profissional. E como hoje é o primeiro dia de aula, a minha intenção é apenas aparecer aqui para vocês, responder algum tipo de dúvida que possa ter, falar umas poucas palavras. Nossa disciplina, eu conduzo ética profissional com base num livro emitido pelo Conselho Regional de Contabilidade. Ele tem vários capítulos, mas eu uso... São 7 capítulos, os 7 primeiros. Então, normalmente, a gente consegue fazer cada dia um capítulo. Então, provavelmente, quinta-feira, a gente já vai abordar o capítulo introdutório. Então, a gente faz 4 capítulos, que é a introdução mais 3, faz a P1, e logo depois, os 3 últimos capítulos, P2. Então, é essa sequência que a gente deve cumprir ao longo do período. Okay? Cada dia é uma aula. Depois de 4 aulas, vem uma prova, tá? Sobre esses capítulos. Depois mais 3 e prova novamente. É possível que eu tenha, pelo menos quinta-feira que vem, por exemplo, é um dia que eu não vou poder lecionar, da outra semana, dia 2, que eu vou estar num treinamento, vou estar fora da cidade. Então, tem uma vez ou outra, feriado ou algum impedimento, a gente pula, tá? Eu costumo passar muita tarefa, então é interessante fazer as tarefas para ajudar na nota. E normalmente não é uma disciplina, normalmente não, aqui na nossa disciplina não é uma matéria que você tenha que ficar decorando coisas. Tá? Então, normalmente, elas são interessantes assim para debate. Então, normalmente, eu sigo uma apresentaçãozinha que já está até feita, quase nunca eu invento alguma coisa, mas normalmente dá para a gente contextualizar com o que o país está passando, ou um determinado caso que possa ter acontecido naquela semana, naquele mês. E aí sim existem algumas trocas, digamos assim, de opiniões que são interessantes. Tá? Normalmente a prova é bem tranquila, então você não precisa, como eu disse, decorar nada. Né? Você tem uma determinada situação que eu coloco e depois eu faço algum tipo de pergunta que você precisa responder. Essa resposta, a maneira como você responde, é que é algo que eu considere para fins de avaliação. Então, é sempre interessante você ter uma resposta que esteja bem alinhada com a pergunta. Isso, obviamente, eu consigo ver. Né? O que eu estou querendo dizer é que, às vezes, a pergunta é para um lado e você responde para o outro, por exemplo. Isso não é uma coisa interessante. Então, sendo coerente na sua resposta em relação à pergunta, colocando seu ponto de vista, por isso que não tem muito certo ou errado em prova de ética, mas os argumentos que você usa e como você coloca os seus argumentos na maneira que você responde, é que normalmente eu uso para fins de avaliação. Tá? Então, raramente tem algum tipo de reclamação de nota, alguma coisa assim. Tem muito a ver com participação também. Então, era só para me apresentar, não queria tomar muito tempo de vocês. Eu vou, normalmente, a cada dia de aula eu mando o link, embora ele seja o mesmo, tá? Mas eu tenho por costume, terça e quinta, eu envio o link e a gente entra aqui às 8h30. Tá? Então, a ideia é passar um pouquinho das 9 horas com algum tipo de exposição minha. E, normalmente, essas aulas de ética não vão até muito tarde. Então, acho que é tranquilo também com relação a isso. Tá? Só queria me apresentar para vocês, queria saber se alguém tem alguma pergunta. Professor, boa noite. Consegue me ouvir? Sim, pode falar, Gabriel. No AVA ainda não está a disciplina, ainda vai ser disponibilizado? Provavelmente não, por uma coisa muito feia. Eu nunca usei o AVA, então, quer dizer, eu já usei em outras oportunidades, mas a aula é só aqui mesmo.
Eu não costumo usar essa plataforma, não. Tá? Só aqui no Meet mesmo. E foi perguntado agora sobre questões presenciais. Então, sexta-feira passada, a gente teve uma reunião lá no nosso departamento, os outros professores devem ter comentado com vocês. O nosso campus lá da Praia Vermelha, parece que ele não está em condições de receber as turmas como a gente conhecia antes da pandemia. Então, alguns professores responderam para suas chefias o seu status em relação à pandemia. Então, o meu status, pela minha resposta, é de que eu posso estar lá. Então, como não tem a quantidade de vagas suficiente para todas as aulas, haverá um esquema de rodízio, alguma coisa assim. Então, a gente vai ter datas e horários para estar lá presencialmente. Então, quando eu tiver essa relação, eu vou informar para vocês. Eu não sei se procede o que eu vou falar, tá? É só um pensamento, uma percepção que eu tive em função do que eu já ouvi, não é nada oficial, mas eu estimo pouquíssimas vezes a necessidade de estar lá. Então, eu acredito que vai ser bastante videoconferência e uma ou outra vez presencial. Acredito que as aulas presenciais vão ser mais para tirar dúvida, algum tipo de atividade específica da presencial, tá? Mas quando eu tiver alguma informação, eu vou passar para vocês. Enquanto não tiver, a gente vai seguindo normalmente por videoconferência, como eu fiz hoje, tá bom? É isso. Alguma outra pergunta? Bom, não tendo pergunta, é meio que um procedimento meu. Eu não gosto de fazer apresentação na primeira aula. Tá? Então, é só para a gente se conhecer mesmo. Quinta-feira, então, eu começo, provavelmente às 8h30. Aí eu vou falar sobre o primeiro capítulo do livro que eu passo, que eu uso para estudo, é o capítulo de introdução. E o livro em PDF eu envio para vocês, porque é grátis, pode baixar do site do CRC. Então, a gente vai pegar um capítulo por aula, os primeiros 4 a gente faz P1, e os últimos 3 a gente faz P2. Como tem gente que, por um motivo ou por outro, não faz P1, não faz P2, depois que a gente resolve esses procedimentos normais, digamos assim, de P1 e P2, aí tem segunda chamada, uma galera que quer aumentar a nota, algum tipo de trabalho extra, esse tipo de coisa. Tá? Então, é bem tranquila a disciplina, acho que vocês vão gostar. Vejo vocês na quinta-feira, então, tá bom? Um forte abraço, qualquer coisa manda e-mail para a gente tentar tirar de dúvida. E eu vejo vocês na quinta-feira, então, 8h30.